Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês o devocional do 4x4, nossa leitura bíblica, em que a gente lê 4 capítulos da Bíblia por dia. Hoje nós estamos aí iniciando o livro de Naum. Nós vamos ler todos os capítulos do livro de Naum e logo em seguida a gente vai ler o capítulo 1 do livro de Abacuque. Esses textos aqui falam muito sobre o poder do Senhor, da soberania de Deus, como que Ele é maior do que qualquer coisa. E no livro de Naum, o profeta fala, sobre a destruição da cidade de Nínive. É interessante como que Deus é um Deus paciente, um Deus bondoso, um Deus misericordioso. E Ele manda, Jonas ir até Nínive, mesmo Jonas sendo resistente, não querendo fazer, ter a obediência àquilo que Deus pediu para ele vai, evangeliza e aquelas pessoas se arrependem. Só que ao passar dos anos, eles voltam à sua condição de pecado. Eles voltam a se distanciar de Deus e mais uma vez o Senhor leva a advertência para aquela nação. Só que dessa vez, a nação realmente é destruída por causa da sua desobediência. Mas é muito interessante que, da mesma forma como foi lá no passado, aquele povo se arrependeu, clamou ao Senhor, se colocou em atitude de humilhação, de reconhecer mesmo que estavam numa condição de pecado, que estavam distante do Senhor, e o Senhor veio e os perdoou, restaurou. Mas aqui, novamente, o povo ele se encontra nessa situação de distanciamento do Senhor. Então, a gente vai ler um versículo aqui do capítulo 1 que fala, capítulo 1, versículo 7, que fala: O Senhor é bom e é um refúgio em tempos de angústia. Ele protege o que confia nele. Ele protege os que nele confiam. Aí fala: Mas com uma enchente devastadora dará o fim a Nínive e expulsará seus inimigos para a escuridão. O Senhor acabará com tudo que você planeja contra ele. Tribulação não precisará vir uma segunda vez. Embora estejam laçados entre os espinhos, encharcados de bebida como bêbados, serão consumidos como palha seca. A gente vê que aqui no versículo 7 fala que o Senhor é bom. E Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio no tempo de angústia. Então, a gente percebe-se que, uma primeira situação, o povo se humilhou, pediu o perdão do Senhor e Deus os perdoou e restaurou essa nação. Mas, novamente, eles se encontram numa situação de afastamento do Senhor, numa condição de pecado, o que ocorre, então, a destruição da cidade. Mas a gente sabe que quando nós nos arrependemos verdadeiramente, nos acheguemos ao Senhor, nos aproximamos dEle, Ele nos restaura, Ele nos renova. E aqui conta também, sobre o capítulo, o livro de Abacuque, que é um livro onde que a gente pode buscar um crescimento sobrenatural, porque o profeta, ele chega até Deus com todas as suas queixas, Lá no capítulo 1 já fala. A primeira queixa de Abacuque. Ele faz uma queixa ao Senhor. Então vamos ler o capítulo 1 de Abacuque que fala: Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu me ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça, contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta, conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. É como se o profeta estivesse contando o cenário que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Quem nunca se questionou, ou questionou para Deus, por que existe tanta maldade? Por que existe tanta injustiça? Até quando, Senhor que é o Deus poderoso, o Senhor não pode vir e realmente transformar tudo isso, mudar toda essa história? Da mesma forma que nós temos muitos questionamentos, o profeta também estava nesse momento de conflito, de questionar, de conversar com Deus, de clamar ao Senhor e de pedir para Ele as respostas.
Mas logo em seguida, né, Deus dá a resposta que fala: olhem as nações e contemplem-as, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de você farei algo em que não creriam se lhe fossem contado. Eu estou trazendo os babilônicos, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra. Então aqui Deus fala que ia acontecer a guerra viria, os babilônicos viriam, iam tomar e destruir toda a nação, né? Todo aquele distanciamento que eles tinham tido do Senhor, eles tinham se esquecido, né, dos grandes feitos que o Senhor tinha feito no meio do povo deles. Eles tinham passado de geração em geração, mas o que acontece? O povo sempre se distanciava do Senhor. E ao ler isso aqui, é como se a gente estivesse realmente lendo o que acontece nos nossos dias, né? Mas, lá no capítulo 11 fala: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu me ouças? Até quando gritarei violência sem que tenha salvação? Isso fala lá no capítulo 1, versículo 2. Agora a gente vai ver que, novamente, né, Abacuque faz outra queixa ao Senhor. Ele fala lá no versículo 12: Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar o juízo. Então ele fala que Deus, ele continua sendo o mesmo, né? Ele não pode, o poder dele é soberano, ele não pode morrer. Mas a gente, por diversas vezes, a gente precisa entender que nós precisamos exaltar o nome do Senhor, mesmo em tempos de aflição. A gente continuar confiando na sua fidelidade. Esses momentos que todos nós passamos é realmente para moldar e nos mostrar que nós precisamos ser perseverantes, né? O profeta, mesmo com muitos questionamentos, ele levava suas queixas a Deus, suas preocupações a Deus, e o Senhor o respondia, ele ouvia o Senhor falar. E isso fazia com que ele ficasse cada vez mais fortalecido, mais perseverante. Isso mostrava que Deus não deixa os seus escolhidos sem resposta. E a gente precisa o quê? Se chegar a Deus com sinceridade, com o coração quebrantado, com o coração humilde, levar tudo aquilo que aflige o nosso coração ao Senhor, mas a gente precisa aprender a enxergar Deus independente da situação que a gente esteja passando. Independente da situação que a nossa humanidade esteja passando, a gente precisa continuar enxergando Deus pelos olhos da fé. A gente precisa continuar acreditando e continuar sendo perseverantes. Por quê? Por mais que às vezes parece que o ímpio prevalece, o que Deus mostra é que, por mais que eles tentem juntar, eles nunca estão satisfeitos com aquilo que têm. E nós, quando temos o Senhor no coração, a gente consegue ser satisfeito nas coisas simples da nossa vida. Mas quando a gente não tem o Senhor, a gente busca, como diz lá no livro de Eclesiastes, nós corremos atrás do vento e nunca nos sentimos realizados verdadeiramente. Então, o que esse texto traz para nós? Continue perseverante. Continue buscando que Deus possa abrir os seus olhos da fé para você conseguir enxergar e ouvir Ele, mesmo em tempo de dificuldade, mesmo em tempos de tribulação. Continue confiando e continue enxergando Deus. Sempre vá até o Senhor com o coração arrependido, porque Ele é o nosso refúgio e Ele tem prazer em vir ao nosso socorro. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento, por podermos compartilhar a Tua palavra. Nós entendemos, Senhor Deus, que o Senhor realmente é quem vem ao nosso socorro, é o nosso refúgio, que os nossos olhos espirituais possam ser abertos, que possamos enxergar o Senhor mesmo em meio às dificuldades e que possamos nos manter com a graça do Senhor, com o Espírito Santo de Deus, nos manter perseverantes, em nome de Jesus. Amém. Então, muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Se vocês gostarem do vídeo, compartilhe, dê um joinha, deixe um comentário. Eu tenho certeza que
o comentário de vocês também vão poder edificar a vida de alguma outra pessoa, que se possa realmente entender que nós precisamos continuar enxergando Deus. Por quê? Porque Ele é o nosso refúgio e Ele sempre vem em nosso socorro.